Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula e nessa videoaula nós falaremos sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano possui esse nome por causa do seu inventor, desenvolvedor, o René Descartes, certo? René Descartes. O René Descartes era um francês, então se fala assim mesmo, Descartes, não Descartes, como eu já ouvi por aí, tá? Só para ficar aí uma dica. E o importante do plano cartesiano é que ele é uma maneira de você visualizar no espaço pontos geométricos. E um plano cartesiano pode ser, por isso, utilizado para representar um gráfico. Você já deve ter visto algum gráfico em um plano cartesiano. Um gráfico que pode ser uma reta, pode ser uma curva, ele é um conjunto de pontos. Então, o importante é você saber olhar para um plano cartesiano e identificar um ponto. Como você constrói? É legal se nessa aula você construir mesmo. Você vai lá, pega uma régua e aqui você traça uma horizontal, depois você traça uma vertical. E você traça mesmo. Essa horizontal e vertical, elas vão, inexoravelmente, se cruzar em um certo ponto. Este ponto, que é este aqui, ó, o ponto de encontro, ele é o ponto 0, 0, chamado de origem. A origem, ele tem as coordenadas 0 e 0. Por quê? É 0 em x e 0 em y. Então, quando eu te falar assim, ó, desenhe no gráfico, ou represente no gráfico o ponto 1, 1. E eu falei assim, 1, 1, é este ponto aqui. Por quê? Porque o plano cartesiano, ele tem, como eu já disse, essa reta horizontal, que ela é chamada de abscissas. Ou a gente só fala assim, o eixo x. Costumamos chamar essa linha horizontal de eixo x. E a linha vertical, que é o eixo das ordenadas, nós chamamos de eixo y. E é bom você saber esses nomes, ordenadas e abscissas, porque às vezes algum exercício fala, o ponto das abscissas, blá blá blá. Aí você tem que saber do que se trata. Então, este ponto aqui, ó, é o ponto 1, 1, porque ele tem o valor 1 nas abscissas e 1 nas ordenadas. Quando eu representar um ponto assim, eu coloco dois valores. Isso aqui é o chamado par ordenado. O par ordenado, ele sempre tem dois valores. Um primeiro, que é o x, e o segundo, que é o y. Eu falei que sempre tem dois valores, mas existe um outro plano que tem uma terceira dimensão aqui, uma dimensão z. Mas não é o caso por enquanto. Por enquanto estamos trabalhando com duas dimensões, x e y. Certo? Olha só aquele ponto que está de laranja. Eu tenho um par ordenado ali, menos 1 e menos 2. Imagine que eu fosse montar esse ponto, desenhá-lo. Eu sairia aqui do zero, né? Sempre parte da origem, 0, 0. E aí, esse ponto é o ponto x menos 1 e y menos 2. Então, em x eu ando menos 1. Você já deve ter reparado que em x os valores para a direita são positivos e para a esquerda são negativos. E em y os valores para cima são positivos e para baixo são negativos, certo? Então, menos 1 é andar 1 para a esquerda, andei. Só que aí o ponto y é menos 2, então é andar 2 para baixo, 1, 2. Cheguei aqui, marquei o ponto. Então faz isso que funciona, parte da origem e ande de acordo com as coordenadas que forem te dadas. Olha só, vamos fazer um exemplo. Imagina que você tem que desenhar aí o ponto A. E o que você sabe do ponto A? Você sabe que o ponto A é o ponto 2 e 3. Certo? O ponto A é o ponto 2 e 3. Vou colocar um igual aqui. O ponto A é igual a 2, 3, certo? Legal. O que nós sabemos? Que se eu partir aqui da origem, bom, essa primeira informação que eu tenho aqui é o valor da abscissa, certo? Do x. E o segundo da ordenada. Então, em x eu tenho que andar 2. Ando 1, ando 2. Legal. E em y? Bom, tem que andar 3. E é tudo positivo, né? Então, 3 para cima. Vamos lá. 1, 2, 3. Seria aproximadamente por aqui, este ponto. O ideal é que você faça com a sua régua, para você ter certeza que aqui, ó, está alinhado verticalmente no 2 e horizontalmente no 3. Tá legal? Às vezes aparece o contrário. Aparece não o plano para você desenhar o ponto, aparece uma figura. E aí o exercício pede para você quais são as coordenadas dos vértices dessa figura. Imagina que eu tenho aqui os pontinhos pintados, ó.
Estou pintando os pontinhos, eu tenho os pontos pintados, representando os vértices, as pontinhas. E eu quero saber quais são as coordenadas. Saber quais são as coordenadas é saber qual que é o valor da abscissa e da ordenada de cada ponto. Então, ó, até para ficar mais didático, eu posso chamar aqui, ó, de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D. Legal? Agora, pensa comigo, o ponto A. Quais são aí as ordenadas, aliás, as coordenadas dele? Qual é a abscissa e a ordenada? Quando você olha o ponto A, como eu já disse, o ideal é você pegar a sua régua. Então você pega a régua ali e pensa, olha só, no eixo Y, ele está batendo aonde? Está batendo no 2, não é? Então no eixo Y, ele vale 2. E no eixo X? Aí você pega a sua régua, vira ela, que é mais simples para você aí do que para mim aqui. Você vira a sua régua, fazendo 90 graus, e olha aqui qual que é a abscissa, ou seja, qual é o valor daquele ponto no eixo X. É 3, certo? Então você vem aqui e fala que o ponto A é o ponto 3, 2. Por quê? Porque é 3 em X e é 2 em Y. Legal? E a ideia é que você faça isso para todos os pontos e essa será a sua resposta correta. Viram só, pessoal? Plano cartesiano não é tão difícil assim. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, pode enviar para a gente aqui nos comentários. Grande abraço. Tchau!